Graça e paz em nome de Jesus. Estamos aqui para trazer a mensagem da Palavra de Deus nesta quarta-feira a todos vocês. Que Deus abençoe cada um dos que estão aqui, dos que estão ouvindo a Palavra do Senhor de casa. Eu fico muito feliz em estar aqui e trazer a Palavra neste lugar onde aprendi muito com os pastores e com os missionários aqui. E tive a prática também da Palavra. E eu tenho na minha mão, uma Bíblia, a Bíblia que faz toda a diferença na nossa vida, ela que transforma, né? Ela que nos leva ao conhecimento do Senhor, né? Então, abra sua Bíblia, eu quero orar, pedindo a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor e a presença do Espírito Santo, dirigindo esta mensagem, para que ela possa não só ser falada, mas tocar os corações e transformar as vidas daqueles que ouvem. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade, te agradeço porque o Senhor teve misericórdia de mim, abriu os meus olhos, o meu entendimento, e hoje eu estou aqui, Senhor, diante de muitas pessoas que me ensinaram e de pessoas que estão conhecedoras da palavra, e que o Senhor possa usar-me com poder e autoridade, Pai, nesse dia, e que eu possa transmitir aquilo que vem do teu coração, Senhor. Use-me para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na leitura de hoje nós temos Gênesis capítulo 37, 38, que fala da vida de José, e também Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 34. Irei ministrar esta mensagem do capítulo 6, do versículo 19 ao 34, e que Deus possa falar aos nossos corações. Amém? Então nós temos aqui um texto que fala que Jesus está ensinando, fala do reino de Deus. E o tema desta mensagem que eu queria falar para vocês é Jesus e as riquezas. Jesus e os bens materiais. Né? O texto eu já falei, né? Mateus 6, 19 e 34. Esse texto fala, esse capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, fala do reino de Deus. Como é a vida no reino de Deus? Como é o comportamento de um cristão, do que segue Jesus no reino de Deus? Tem os ensinos de Jesus. Jesus está ensinando. Jesus chamou os discípulos no monte para ensiná-los sobre o reino. Aqui estão os estatutos do reino. Nós devemos obedecer aquilo que Deus tem para nós. Ouvir, obedecer e praticar a palavra do Senhor. Um dos grandes problemas desse período, deste mundo, desta época, mas não só desta época, é que as pessoas procuram por bens materiais. Está no ser humano o desejo de conquistar bens materiais. Está no ser humano o desejo de ter mais do que os outros. Está no ser humano olhar para os outros e querer o que é dos outros. E por causa disso, surgiram muitas guerras, muitas brigas. Existem muitas brigas entre famílias por causa de herança, por causa de bens materiais. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus, olhar para os ensinos de Jesus e ver o que um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cristão verdadeiro deve fazer. Porque Jesus dá o ensino verdadeiro. E o ensino verdadeiro está nessa palavra do Senhor. Então nós vamos meditar nisso. O que Jesus falou sobre os bens materiais? Nesses versículos, ele falou alguma coisa. E nós precisamos entender, compreender e praticar aquilo que está escrito. Né? O que Jesus falou sobre os bens materiais? Primeira coisa, não acumular. Nós, geralmente, quando vamos fazer uma mudança da nossa casa, quando nós vamos sair de casa para um outro lugar, nós temos fazer essa mudança e olhamos para a carga de levar, mas como é que eu tinha tanta coisa? Porque todo dia nós trazemos para dentro de casa coisas que às vezes nós não usamos, algumas nós nunca usamos, e a casa vai se enchendo, e a casa vai sendo acumulada de coisas, e nós precisamos daí, quando a gente faz a mudança, doar as coisas,
dar as coisas ou perder elas, como aconteceu já comigo, de perder as coisas. Então, não acumular. Jesus não falou de não ter as coisas. Você não é proibido de ter coisas, de ter uma casa, de ter alguma coisa, mas Jesus falou de não acumular. Por quê? Porque a traça e a ferrugem corrói. Vamos ler o versículo 19. Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Né? Não acumuleis, não ajuntem para vocês muita coisa. Por quê? Porque são corruptíveis. A traça e a ferrugem corroem. Então ele não é perfeito, não vai permanecer para sempre. A traça e a ferrugem, eu estava na casa de uma família essa semana passada e ali tinha cupim. E a senhora falou assim, a minha casa está sendo destruída pelos cupins. Por quê? Porque a traça e a ferrugem corroem, desgasta, acaba. A casa foi construída bonitinha, perfeita, mas a sujeira, a traça, a ferrugem, elas desgastam essas coisas. Segunda coisa, ladrões escavam e roubam. Está escrito, Jesus falou. Você vai construir uma casa, você está preocupado não só com a casa, mas principalmente com a muralha na volta, com a cerca que você tem que colocar na volta, porque se você deixar normal, roubam. Eu estava falando com o Andrei, um missionário aqui da chácara, esses dias atrás entraram e roubaram uns fios ali, uma bomba. Mas tem um muro, tem tudo. Mas o ladrão escava e rouba. Né? Por quê? Porque ele quer para si. Esse desejo, não acumular, uma pessoa acumuladora, ela é egoísta, ela é avarenta, ela gosta de ter para si. Quando o contrário, você começa a doar, você começa a dar às pessoas, você começa a ajudar as pessoas, ofertar na vida das pessoas. Mas o acumulador, ele pensa só em si mesmo. Ele olha para si. Então a traça e a ferrugem corroem essas coisas. E ladrões escavam e roubam. E o risco é de perder tudo. Né? Nessa vida, você compra um carro, você gosta desse carro, você ama esse carro, mas um dia o ladrão rouba. E você fica com a dívida. Se você fizer um empréstimo, você fica com a dívida, né, para pagar. Então, são corruptíveis e são inseguros. Vocês têm hoje, mas você não sabe se vai ter amanhã. Né? No reino de Deus é o contrário. Né? Quando você ajunta para o reino de Deus, você pode ter certeza que esse tesouro estará lá seguro no reino. Então, a primeira coisa, não acumular. Não ajuntar coisas nessa terra. Segunda coisa que Jesus fala é não servir as riquezas. No versículo 24, ele fala claramente, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Deus e as riquezas não exige adoração parcial. Querem adoração total. Por isso Jesus diz, não podeis servir a um e servir ao outro ao mesmo tempo. As riquezas exigem todo o teu dia, todo o dia de trabalho, toda a preocupação, todo tempo. Quanto mais você tem, mais tempo você dedica a elas. Então praticamente Jesus está dizendo que essas riquezas é um Deus. É Mamon, noutra tradução está dizendo Mamon, que é o Deus, é uma entidade. E essa entidade te prende, te segura e você não consegue servir a Deus. Por isso que as pessoas dizem assim, você vem domingo no culto, você vem na oração, eu não tenho tempo, eu não posso, porque eu tenho um compromisso. Por quê? Porque ajuntando muitas coisas, você não tem tempo para Deus. Então você tem que decidir, nesse versículo, Jesus está dizendo,
você precisa decidir entre servir a Deus e as riquezas. E o subtítulo, não ter desejo de avareza. Por exemplo, você observa alguma coisa, você deseja e você quer. Acabe, o rei de Israel, ele viu uma vinha de um cidadão normal, temente a Deus, e ele desejou essa vinha. Ele olhou para essa vinha e desejou, porque era bonita. E lamentou muito por isso. Foi para casa, falou para a esposa terrível, e ela resolveu o problema. Se nós vamos ter essa vinha, você vai ter essa vinha. O que precisa fazer? Matar a pessoa. A solução que teve. O desejo desenfreado por riquezas faz com que as nações, homens, matem pessoas, adquirem pela força os bens alheios, bens que não são seus, por causa dessa desejo desenfreado de riquezas. Então, o rei de Israel toma posse dessa vinha que não é sua, porque ele queria para ele. Davi, com os olhos, viu uma mulher, ele desejou, não era dele, era de um servo dele, ele desejou, e por sendo rei, ele desejou e quis ela, e tomou para si. E depois a consequência, como foi falado muitas vezes aqui, foi grave e teve muitas consequências. Também Acã, um homem que andava com Josué, e ele foi na conquista de uma cidade, e quando ele chegou lá, ele observou uma barra de ouro, uma capa que não se tem normalmente no dia a dia. Ele olhou, viu, desejou e quis para si. E o que aconteceu? Ele trouxe grave consequência para si, para o grupo dele, né, para a tribo dele, todos morreram. Né? Então, um pecado gravíssimo. Não pôr elas em primeiro lugar. Nós podemos ter casa, nós podemos ter uma empresa, mas não é ela, não devemos firmar a nossa confiança nas coisas terrenas. Porque as coisas terrenas passam. E hoje, quantas pessoas, mas aquele homem era rico e hoje não tem nada. Por quê? Porque colocou a sua confiança naquilo. Nós devemos colocar a nossa confiança em Deus. Jesus está falando, né, que nós precisamos confiar em Deus e não nas riquezas. Se nós colocamos elas em primeiro lugar, se a nossa estabilidade é nas coisas que nós temos, então nós estamos fracos, porque um dia elas podem acabar. E se elas acabarem, acabou a nossa esperança, acabou a nossa vida. Mas nós temos Deus, graças a Deus por isso. Em primeiro lugar, não acumular. Jesus pede para não acumular. Segundo, não servir as riquezas. Que as riquezas não sejam o seu Deus, que elas não tomem o teu coração, que elas não tomem a tua mente. Use as riquezas e não deixe elas te usarem. O dinheiro é bom, você deve usar o dinheiro, mas não deixe o dinheiro usar você. Terceira coisa, não andar ansioso. Ali no versículo 25 diz assim, Jesus está falando, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, Jesus está falando que não devemos andar ansiosos quanto ao que comer, ao que beber e ao que vestir. Mas se nós temos essas três coisas, do que mais nós devemos nos preocupar? Por que nós devemos andar ansiosos? A ansiedade, ela é inútil, porque você sofre por uma coisa. O que acontece com uma pessoa ansiosa? Nós temos nosso grupo, uma pessoa muito ansiosa, uma senhora muito ansiosa. O que acontece? Come mais, dorme menos, se preocupa muito e não resolve nada. E o problema continua. Jesus disse, não andeis ansiosos. A nossa vida, Paulo diz, nós tendo o que comer, basta. Mas nós temos muito mais do que isso. Nós temos tudo em abundância. E Jesus fala, comer, beber e vestir. A vida é muito mais do que o alimento. E o nosso corpo é muito mais do que as vestes. Você não é medido pelas vestes que você usa,
mas o seu corpo é templo do Espírito Santo, né? Então, não andar ansioso. Tem alguém ansioso por aí? Alguma coisa tem deixado você ansioso? Vamos olhar para a palavra, vamos olhar para o ensino de Jesus, vamos seguir o nosso Mestre Jesus. E Ele dá as dicas certas para nós seguirmos um tempo tranquilos, na paz. Não se preocupar, não sofrer antecipadamente. E Ele dá um conselho, conta uma história, fala, observa. Então, Jesus diz não andar ansioso, mas Ele dá para nós olhar para a natureza, olhar para as coisas que Ele criou. E Ele diz no versículo 26, observai as aves do céu. Aqui tem muito passarinho nessa chácara. Talvez você conheça a sua casa, tem passarinhos. Observai as aves do céu, não semeiam, não comem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Deus criou os animais, Deus criou todas as coisas, mas Ele criou o homem e a mulher à imagem dEle. E se Ele cuida daquele bichinho tão pequenininho, de tantos passarinhos pequenininhos, bonitos, da formiga e de tantas outras coisas, não vai cuidar de eu e você, que somos a imagem e semelhança do Senhor? Vai cuidar. No versículo 28 e 29 ele diz assim, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Salomão, um dos homens mais ricos que a Bíblia conta, ele se vestia bem, ele se vestia muito bem, podia ter tudo o que ele queria. Mas a Bíblia diz, e Jesus afirma, que Salomão não se vestiu como um lírio do campo, que hoje está ali e amanhã desaparece. Olha o cuidado que Deus tem com a natureza, com as coisas criadas, e não vai cuidar de eu e você, que somos a imagem dEle, que ele ama, que entregou o Filho dEle para morrer na cruz por cada um de nós. Deus cuida da gente. Então não se preocupar, não sofrer, mas ao invés disso, observar a criação. Observa a criação e você vai ver que Deus cuida da gente e quer o melhor para nós. Depois, não se inquietar, com licença. Não se inquietar. No versículo 31, diz assim, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Quanta preocupação! Acaso tem faltado alguma coisa para você? Tem faltado alguma coisa de comer, de beber, ou do que vestir? Deus, com aqueles que amam Ele, obedecem a sua palavra, Deus cuida, Deus sustenta, Deus protege. Se você colocar a sua confiança no Senhor, olha a pergunta que Ele faz. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Né? Ele diz que é os gentios que se preocupam com essas coisas. É aqueles que não têm Deus que se preocupam com essas coisas. Mas eu e você, nós cremos nesse Deus poderoso, nesse Deus que sustenta, no Jeová Jireh, que é o Deus da provisão. Né? Por isso não tem faltado nada. Amém? Versículo 34 diz assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Essa palavra, nesse versículo, Jesus está falando, não vos inquieteis com o dia de amanhã. O ansioso já quer que amanhã já esteja a provisão. Mas Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, e Ele diz assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E cada dia
assim como as misericórdias dele se renovam a cada manhã, a cada dia Deus dá o pão para a gente comer. Ele se preocupa conosco, Ele cuida de nós e Ele nos ama. Não se inquietar. O inquieto, ele não fica parado, ele anda caminhando, ele morde as unhas, ele faz a unha com os dentes, né? Nervoso. Eu já fui ansioso e quero dizer para você que não resolvi nada com isso e que eu comi o dobro do que eu devia comer e não dormi muitas vezes por causa disso, né? E o problema é que não resolve nada. A ansiedade é uma perda de tempo, né? Nós devemos confiar no Senhor, ir àquele que pode resolver os nossos problemas, ir àquele que pode solucionar o meio do seu problema. Acontece alguma coisa, eu devo buscar o Senhor. Por isso, depois a palavra vai dizer isso, né? A solução vai dizer isso. Mas nós naturalmente, humanamente, nos preocupamos. Será que eu vou ter para o futuro, para os meus filhos, para os meus netos? A gente se preocupa. Mas se você andar ansioso, Deus não proverá, Deus não pode prover para mim. Se proveu para mim, não pode prover para os meus filhos e para as pessoas, para a geração vindoura. Deus fará isso, porque Ele nos ama. Você tem acumulado riquezas? É uma pergunta, porque Jesus dá uma ordem aqui: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E a pergunta para nós hoje é: você tem acumulado riquezas? Se nós acumulamos riquezas, nós não estamos obedecendo. Você tem olhado ou desejado bens materiais? Todos nós queremos uma casa para a família, mas assim, no sentido de ter mais casas, ter mais coisas. Isso tem passado no seu coração? Você já decidiu quem é o seu Senhor? É Deus ou são os bens materiais ou a riqueza? Você é ou anda ansioso? Nós podemos ser ansiosos e não receber as bênçãos do Senhor, a paz que excede todo entendimento, a paz que só Jesus dá. Em meio a tantas lutas e tribulações, Deus nos dá a paz. Você anda ansioso? O que você tem buscado? Onde está o seu coração? Seu coração está em Deus ou está nas coisas terrenas, nas coisas materiais? O que ocupa em primeiro lugar a sua vida? O reino dos céus ou as coisas materiais? Porque o que deseja, quanto mais nós desejamos do céu, menos nós desejamos da terra. E quanto mais nós desejamos da terra, menos nós desejamos do céu. Porque nós gastamos o nosso tempo nessas coisas. O que você tem buscado? Existe a solução. Jesus nos dá a solução. Jesus tem a solução para mim e para você. Muitos de vocês já conhecem, mas é bom sempre reforçar isso. Jesus tem para mim e para você a solução para a ansiedade, a solução para as coisas terrenas, para tudo. No versículo 33, Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o seu reino. O reino de quem? O reino de Deus. Porque existem dois reinos. E um reino é completamente contrário ao reino de Deus. Mas aqui está falando do reino de Deus. Buscai o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas com as quais você se preocupa, com as quais eu me preocupo, serão acrescentadas. Você não precisa se preocupar, porque Deus te ama, porque Deus quer prover para você. A única coisa que nós devemos fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus nos dá a resposta. E eu quero dizer mais, Jesus é a resposta que eu e você precisamos, né? E eu queria só
colocar uma frase aqui. Diz assim, no versículo 20, ele diz assim: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se o teu tesouro é no céu, o teu coração está no céu. Se o teu tesouro é as riquezas terrenas, o teu coração estará nelas. E não dá para estar em um e estar em outro. Por isso que Jesus nos dá essa palavra. E nós é que temos a decisão. Hoje, o que você decidiu? O que você vai decidir hoje? O reino de Deus ou as riquezas desta terra? Jesus ou as riquezas terrenas? Que Deus abençoe sua vida. Que você tome essa decisão certeira. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Decida pelo reino, decida por Jesus, decida pela sua palavra, que é verdadeira, que é real, que transforma a vida. Essa palavra vai te levar a Jesus, e Jesus vai te levar ao reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que esse dia seja um dia abençoado, que as misericórdias do Senhor se renovam na sua vida, e que se você possa decidir pelo reino de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.